Então vamos lá. Vamos lá. Oi, Ângela. Vamos lá. Vamos aguardar a Júlia entrar conosco. Obrigado, pessoal, que estava conosco lá pela página do Sul Mineiro. E aí vamos só já já. Oi, Mônica. A Mônica está aqui conosco. A Mônica Mendes, seja bem-vinda. Ok. Lívia já disse aí o teste que tá o som e imagem. Vamos lá, vai dar certo. Sejam todos bem-vindos. Oi, Luciane. Luciane está sempre conosco. Será que Luciane vai ser a ganhadora dessa vez do nosso livro? Pronto, a Cláudia já está aqui. Vamos só esperar a Júlia entrar. O Núcleo Sul Mineiro já está aqui. E pronto, já vi aqui. Já vou visualizar. Já adicionei, Júlia. Olá, Olá, querida. Você está me ouvindo? estou te ouvindo muito bem, sem problema nenhum. O problema eu acho que não era entre nós. Não era entre nós o problema. Dificuldade de aprendizagem todos. tecnológica. Júlia, dificuldade de aprendizagem tecnológica, nossa. Pois é, porque nós testamos, estava tudo certo, aí quando entrou lá o Sul Mineiro bagunçou, né? Mas agora, graças a Deus, consertou. Mas vamos lá. Pronto, meu bem. E aí, é bom que a gente tem nosso tempo para conversar. Então, como estava dizendo, vou só fazer a apresentação novamente, tá bom, querida? E aí, nós estávamos agora há pouquinho junto com a Cláudia, a nossa diretora lá do Sul Mineiro, e aí, junto com a nossa vice aqui que nós estamos, eu e a Júlia, nós somos as vices, a vice do Maranhão e a vice do Sul Mineiro, conversando aqui, coisa boa, né? E aí a gente quer agradecer a presença do pessoal que já estava por lá e do pessoal que está entrando conosco aqui também. Gente, para mim, sinceramente, é uma honra estar com Júlia hoje. Eu disse isso para ela por mensagem do WhatsApp, porque a gente está sempre nessas leituras, nesses aprofundamentos. Então, há 10 anos lá, quando eu comecei a estudar psico, eu sei que isso é pouquinho tempo, né, Júlia? Mas há 10 anos, quando eu fiz psicopedagogia, que eu começava a fazer as leituras, os materiais, tudo aquilo que vocês estavam construindo, eu fiquei com certeza encantada. E quando eu vi teu livro, eu me apaixonei, porque é uma temática muitíssimo relevante. E aí eu concordo com a Ângela ali, a gente ama de paixão a Júlia e tudo aquilo que ela tem produzido, tudo aquilo que ela escreve. Gente, Júlia está conosco para o pessoal que está conhecendo Júlia agora, que eu acredito que não tem ninguém, todo mundo já te conhece, mas só para saber que Júlia é mestra em educação, é especialista em psicopedagogia, ela é vice-coordenadora do Núcleo Sul Mineiro, já foi coordenadora várias vezes também, que a gente já sabe. Ela é presidente da Fundação Aprender de Minas Gerais, que tem cursos maravilhosos, eu estou doida para ir para lá também. E também ela é coordenadora de cursos de pós-graduação, conferencista e palestrante. Então, a gente está assim, apaixonado por tudo aquilo que a gente está desenvolvendo e por esse trabalho aí que a Júlia tem feito de uma forma tão bacana. Ângela está dizendo aqui que você é muito chique. E aí a gente vai... que você é muito chique. Só Ângela, só Ângela. E aí, gente, nós temos uma conversa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E a gente se sente, assim, felizardo como o núcleo que está iniciando. Nós somos o 20º núcleo, Júlia, que está iniciando. E a gente fica muito feliz. Hoje a Edith comentou, pela manhã nós estávamos com o pessoal do Goiás, né, com Maria do Carmo no Goiás, lá junto com a Edith, concurso que eles ofereceram e que foi muito fantástico. E aí a Edith sempre lembra que há 20 anos ela esteve aqui no Maranhão, nessa organização, nessa busca, e nós estamos resgatando aí essa ação e agora nessa atividade direta. Mas eu não quero falar muito do Maranhão não e nem quero falar muito. Eu quero passar a palavra para a nossa convidada, que é fantástica, que é, assim, sensacional. E depois a gente vai agradecendo a presença do pessoal dos outros estados que estão aqui conosco. Querida, a palavra é sua. Tá, muito obrigada. Olha, eu queria dizer que quando eu me referi que houve uma dificuldade técnica, como você disse, realmente houve. Porque a gente tinha feito um teste pelo núcleo do Maranhão, pelo Instagram do Maranhão. Quando entrou o Instagram do Núcleo Sul Mineiro, eu me confundi. Eu não sabia por onde que eu entrava, ficava lá, ficava cá.
e realmente, para mim, não ficou claro. Então, talvez quem tenha confundido as coisas tenha sido eu, porque você vê que agora nós estamos conversando com tranquilidade, como havia sido o teste antes, né? Fiquei muito, assim, contente que eu vi que tem uma pessoa aqui de Parauapebas, do Pará. Eu fiz um trabalho em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Orilândia, no sul do Pará, uma consultoria psicopedagógica para a Vale, e fiquei em Parauapebas mais de um ano, indo para lá, ficando 15 dias em Parauapebas e voltando para cá. Então, fiquei muito satisfeita de ver alguém de Parauapebas aqui nos assistindo. Né? Eu quero agradecer a você pelo Núcleo Maranhão, a Cláudia, que é a nossa coordenadora do Sul Mineiro, por ter me indicado para que a gente pudesse ter essa conversa, né? Bom, então vamos lá. Já estamos além do nosso tempo. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa de refletir é que a psicopedagogia, ela vê o ser humano como um ser aprendente, né? Para nós, o ser humano é um ser que aprende durante toda a vida. Aprender é processo vital, como diz o Maturana, e todo processo vital, assim como respirar, como se alimentar, mantém a vida. Aprender mantém a vida. Então, a psicopedagogia tem como objeto de estudo processo de aprendizagem humana. Em função disso, nós olhamos para o ser humano desta maneira. E não podemos deixar de fora o ser humano maduro, o adulto, nem o ser humano idoso, como se eles não fossem aprendentes, como se eles não fossem sujeitos para os quais a psicopedagogia dirige o seu olhar. Então, eu acho que eu tenho 40 anos de psicopedagogia, né? E a gente vê como que as coisas foram evoluindo, porque no início a psicopedagogia era voltada só para as crianças. Depois ela começou a crescer um pouco mais a amplitude da sua atuação para os adolescentes. E hoje o público adulto e o público idoso é um público que nos procura e para o qual nós precisamos de ter, né, uma resposta. Agora, como é que isso acontece? Por que o adulto tem procurado consultório psicopedagógico? Bom, o adulto, em primeiro lugar, porque o mercado de trabalho ele tem valorizado a aprendizagem. Hoje em dia, as pessoas, para se colocarem no mercado de trabalho, em busca de um emprego, seja inicial, mesmo o jovem aprendiz, enfim, até aquele que está buscando uma recolocação, as empresas buscam aquele que tem capacidade de aprender, capacidade de aprendizagem. Porque o mundo muda com uma rapidez tão grande, né? A velocidade é tamanha que você precisa de estar constantemente aprendendo. Então, o adulto, ele vem muitas vezes ao consultório da psicopedagogia porque ele percebe que precisa estar em prontidão para a aprendizagem, digamos assim. Há também uma outra questão, que é a necessidade, muitas vezes, de recolocação. Então, às vezes, o adulto estava realizando um tipo de trabalho, trabalhava num determinado campo, e aí ele é recolocado em outro campo. E aí ele precisa também de se posicionar em termos de aprendizagem nesse novo campo. E, por fim, nós vivemos hoje um momento em que há uma ampliação da escolaridade. Né? Você não tem mais ninguém que diz assim, eu sou formado, eu estou formado. A gente tem a perspectiva de que ninguém se forma, e nós estamos em formação continuada. Né? Então, aquelas pessoas que chegam à universidade, muitas vezes percebem que não têm capacidade, digamos assim, de atender aquilo que a universidade solicita, né? Que tem alguma dificuldade para acompanhar os estudos universitários. E aí, muitas vezes, nos procuram também. Às vezes, também é uma situação interessante, porque a maior parte das universidades hoje tem psicopedagogo, tem serviço de atendimento psicopedagógico. Muitas delas, a maioria, tem aquilo que eles chamam de classes de nivelamento, porque
né, entram pelo Enem, os candidatos, ou às vezes não há, como se diz, um vestibular, é uma redação, né? E aí eles precisam de ter uma classe de nivelamento de língua portuguesa, de cálculo matemático, coisa assim, né? E aí as pessoas adultas percebem as suas dificuldades. E aí ouvem falar da psicopedagogia e nos procuram. No caso dos idosos, a gente tem mais ou menos a mesma situação. A população idosa ampliou-se no mundo todo, né? A população idosa aumentou. Nós temos uma população que envelhece progressivamente, né? E o número de nascimentos não é tão expressivo como fora há alguns anos atrás. Então, nós temos uma população envelhecida. O mercado de trabalho acolhe essa população, né? Esses dias eu assisti até um filme no Netflix, não sei se vocês viram, chama O Estagiário. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sim, assisti muito bom. Essa recomendação, né, Júlia, ali. Eu sou cinéfila e fiquei encantada, porque eu vi... Cadê a psicopedagoga ali naquela ação? Pois é. E você vê que havia um programa, né, de estagiário, de estágio para idosos, como que o papel daquele homem mais velho, mais experiente, foi importante naquele campo de trabalho, né? Exato. Então, essas coisas hoje fazem parte da nossa realidade. E há um outro lado também, que é o seguinte, a divulgação pela imprensa, pela mídia, de maneira geral, de que a estimulação cognitiva é importante. De que é preciso estimular o cérebro, que o cérebro, ele quanto mais trabalha, melhor fica, né? Que quando você para, você perde determinadas funções. Então, a psicopedagogia vem, de alguma maneira, atender a essas demandas. Tá? Agora, existem alguns problemas. Quais seriam os problemas? Por exemplo, é que muitas vezes eu sou... Você disse que você é cinéfila, eu também sou. Ótimo! E eu acompanho muito as redes sociais. E às vezes eu fico muito impressionada, porque aquelas postagens assim, vendo a apostila de não sei quantos exercícios para isso, vou dar um curso de como tratar os idosos assim, o assado. E o que eu vejo, as fotos que postam são de trabalhos que infantilizam o adulto idoso. Exatamente. Quer dizer, pega o trabalho que é feito com a criança e comporta para o público adulto e idoso. E aí, não é assim que se trabalha. Né? Sem pensar na subjetividade, né, Júlia? Sem pensar na subjetividade do sujeito, sem pensar na idade, na necessidade, tudo isso. Você não pode simplesmente transpor um trabalho com criança para um público diferente. Nem para adolescente você pode fazer isso, né? Então, a perspectiva do trabalho psicopedagógico com adultos e idosos é uma perspectiva andragógica. Isso eu abordo nesse novo livro, né? A andragogia é uma perspectiva, não é ainda uma ciência, mas é um campo de conhecimento que tem uma perspectiva diferente da pedagogia. Pedagogia é uma palavra que vem de paidos, que em grego significa criança. E gogia é condução, conduzir. Então, o pedagogo conduz a criança. Andragogia, andros, é o ser humano maduro, amadurecido, adulto. Então, andragogia é a condução do trabalho com o adulto. Então, o psicopedagogo precisa conhecer de andragogia, os princípios andragógicos, se ele quer trabalhar com o público adulto e idoso. Não pode ter perspectiva pedagógica. Primeira questão é essa. Segunda questão é a seguinte: existe uma diferença entre senescência e senilidade. A senescência é o processo natural de envelhecimento. Né? Então, por exemplo, o envelhecimento, você não tem como impedir, ele faz parte da vida. Né? Então, muito diferente o corpo de uma pessoa, um ser humano com 5 anos, é diferente do corpo de uma pessoa, um ser humano com 15, de um ser humano com 50 e de um de 70, como eu tenho 70. Eu não posso ter a pele lisinha, meu cabelo está bem pintadinho, porque senão estaria tudo branco. Né? Eu uso porque a visão já não é a mesma. O que significa isso?
o passar do tempo. Isso é senescência. Senescência é o envelhecimento natural, que acontece com todo animal, sim, certo? Todo animal envelhece. Sim. Então, a gente tem que entender isso. O outro processo é o de senilidade. Sim. Senilidade é quando você envelhece e perde as funções mentais. Então, você desenvolve as demências. Demências senis, o Alzheimer. Então, é preciso também que o psicopedagogo tenha a percepção dessa diferença e compreenda que ele pode agir na senescência. Na senilidade é muito difícil. Quem trabalha com senilidade é terapeuta ocupacional, é fisioterapeuta, é fonoaudiólogo, porque aí a pessoa já tem problema de deglutição, você está entendendo? Então, o psicólogo tem que perceber, saber, compreender. Não, eu vou trabalhar com idoso, mas não com idoso senil. O idoso senil é um trabalho que já não compete ao psicopedagogo, a não ser que essa senilidade esteja muito no início, que ele vai fazer uma estimulação, né, cognitiva. Outra coisa também é a questão do consultório, que eu queria chamar a atenção de vocês. Se eu vou estar no meu consultório com criança, adolescente, adulto, idoso, vamos dizer, um psicopedagogo está começando a trabalhar. Para ele é difícil selecionar o público. Ah, não, eu não vou botar que eu vou atender só adulto e só idoso, porque eu restringo. Não é verdade? Verdade. Então, se eu quero atender esse público bem variado, eu tenho que ter o seguinte cuidado. Eu não posso fazer, se eu vou atender no mesmo consultório o público adulto e idoso, eu não posso ter um consultório infantil. Porque às vezes eu vejo pelas fotos que publicam, uma porção de letrinha na parede, tapete de EVA todo colorido, né? Vejo coisas assim impressionantes de pessoas que... Joguinho colorido, né, Júlia? Joguinho colorido, aquelas coisinhas assim muito infantilizadas, com bonequinho, com menininha, aquelas coisinhas que não fazem parte. Não fazem parte, porque aí você imagina, se você é um adulto e vai num consultório com esse ambiente, você vai se sentir infantilizado, você não volta. Então você tem que fazer um ambiente que seja mais ou menos neutro, né? Exato. Que não possa nem ser tão infantil, nem tão adulto, se você vai atender um público mais diversificado. É um cuidado que a gente tem que ter. Né? Júlia, e um ponto aí, talvez, né, para a gente pensar, até pensar na questão dos horários. Então, como é que você vai acabar de atender uma criancinha pequena, e aí tem um adulto, tem um senhor lá na recepção te esperando. Então, são linguagens, são perspectivas totalmente diferentes, né, Júlia? Então, eu não trabalho com adulto, eu trabalho com criança e com adolescente, com pré-adolescente. Então, eu tenho muito cuidado sobre essa questão do ambiente, de pensar, de estruturar, porque como eu vou estar com uma pequenininha de 4, que depois eu vou receber um adolescente de 12, não tem como. E quando você tem essa diferença de idade, então, de pensamento, de desenvolvimento, é mais complexo ainda, né? Sem dúvida. Essas coisas são perspectivas que o psicopedagogo precisa ter, né, quando ele diversifica seu público. Bom, agora uma coisa que eu acho importante, que eu abordo no meu livro, né, e que eu acho importante a gente poder pensar também, é a questão do diagnóstico. Como é que você conduz o diagnóstico desse público, o adulto e o idoso? No meu livro, eu dou assim, essa abordagem, eu faço essa abordagem de uma maneira bem explícita, digamos assim. Mas, de maneira geral, o que eu queria dizer para vocês? Em primeiro lugar, o diagnóstico é o mesmo, é diagnóstico psicopedagógico. Então, tem a mesma estrutura. Né? Tem a fase de coleta de dados, levantamento das hipóteses iniciais, aplicação de instrumentos, né? Aplicação de instrumentos, hipóteses de trabalho devolutiva, para poder ver se vai haver necessidade de intervenção ou não. Então, o diagnóstico segue a mesma estrutura. O que muda? O que muda são as técnicas, as abordagens, isso muda se você vai trabalhar com adultos e idosos. Por exemplo, na coleta de dados, você não precisa de fazer aquela anamnese
tão formal. Eu não faço nem com criança isso, né? Porque minha linha de trabalho, minha linha terapêutica é aliciana, mas digamos que a maioria faz uma anamnese mais formal, que vem lá desde o nascimento, né? Enfim, e até chegar ao momento da queixa. Um adulto idoso, você não precisa fazer isso. Você faz uma entrevista livre. Por que você veio me procurar? O que te trouxe aqui? O que te incomoda? E vai puxando. Quer dizer, conforme ele vai falando, você vai trazendo outra pergunta. Agora, essa entrevista livre, ela é muito interessante porque você pode observar, por exemplo, né, como é que o sujeito concatena as ideias, como é que ele desenvolve a lógica verbal, se ele tem argumentos lógicos naquilo que ele diz, se ele consegue, né, como é que ele se estrutura em relação ao passado, presente e futuro. Então, eu faço entrevista livre. Um outro instrumento muito bom para coleta de dados com o público adulto e idoso é a EOCA, né? Entrevista operativa centrada na aprendizagem, que foi desenvolvida, criada pelo professor Jorge Visca. Também vejo muita coisa estranha acontecendo, gente vendendo caixa de EOCA. Bom, isso não existe, caixa de EOCA, porque a EOCA, o material, você vai selecionar, você vai fazer em cima da mesa, e cada caso é um caso. Portanto, cada material de EOCA tem que ser um material diferente. A partir do que... Imagina quantas caixas de EOCA vai ter que ter no consultório. Eu não sei, mas essa doideira existe. Essa doideira existe, né? Então, mas a EOCA, ela é interessante porque ela contém a entrevista, ela é baseada, né, num produto, o sujeito mostrar uma competência, aquilo que ele sabe fazer. Então, você muda a perspectiva da dificuldade para a potencialidade. Então, é um instrumento muito interessante na coleta de dados. Outro instrumento também bom, e esse eu dou modelo também no livro, são as frases incompletas. Então, você começa, né, dizendo lá, você diz uma determinada frase, por exemplo, eu gostaria de, para ele completar. No ano que vem eu vou fazer, sabe? Então, essas frases incompletas, você pode fazer isso oralmente ou por escrito. Se você fizer por escrito, melhor, porque você já tem até uma perspectiva de como é a escrita dessa pessoa, como é que é a ortografia, né? Como é que é a caligrafia, enfim. Eu também trabalho na coleta de dados com adulto e idoso com colagens. Assim, fazer um painel de colagens, porque ele pode procurar palavras, procurar imagens e colar, e depois a gente vai conversar sobre aquilo, porque aí você está articulando objetividade e a subjetividade do dado, né, da vida do sujeito. Bom, aí você terminou essa primeira etapa, você levantou suas hipóteses, né? Quais seriam as estruturas de aprendizagem que você acha que estariam mais prejudicadas ou que você teria que investigar, e aí você vai aplicar instrumentos. Quais seriam os instrumentos que a gente pode aplicar nesse caso? Bom, a gente pode aplicar o diagnóstico operatório. O diagnóstico operatório é um instrumento básico do psicopedagogo. Só que, no caso do adulto e do idoso, a lógica operatória é diferente. A lógica é formal. Existe uma dialética formal. Então, aqui no livro eu falo disso também, né? Logo no primeiro capítulo, se eu não me engano, eu trato desse aspecto da lógica formal. Porque o diagnóstico operatório é um teste de natureza qualitativa. Então, se o psicopedagogo não domina nem o método clínico, nem a teoria piagetiana, ele vai aplicar e não vai enxergar, não vai ver o que tem que... né? E, no caso do diagnóstico operatório, do adulto e do idoso, ele tem que ir até todas as provas, incluindo, por exemplo, conservação diária, as provas de dissociação, por exemplo, dissociação peso e volume, as provas de combinatória, predição, né? Você vai todas as provas.
Existe também, a gente deve avaliar também as vias preferenciais de aprendizagem do adulto e do idoso. Quer dizer, quais são as vias preferenciais? Isso também é um pouco de confusão. Via preferencial é auditiva, visual ou sinestésica. Porque quando o adulto consegue identificar se ele é mais visual, sinestésico ou auditivo, isso facilita a vida dele. Eu, por exemplo, consigo identificar que eu sou muito visual. Se eu vou procurar um livro na minha estante, eu sei a cor da capa, o tamanho dele, é assim que eu encontro. Você está entendendo? Eu também tenho uma combinação assim também, Júlia. Eu tenho uma combinação assim, só que eu sou mais sinestésica. Eu sou mais sinestésica mesmo, viu? Eu também sou sinestésica, porque me mexo muito, mas o visual é uma via, a visual é uma via que para a aprendizagem me é relevante. Então, eu preciso fazer esse levantamento, né? De qual é a via. É bom para o adulto e para o idoso que ele tome conhecimento disso, para que ele possa privilegiar no trabalho, para que ele possa privilegiar na universidade, no curso técnico que ele esteja fazendo, essa via de aprender, né? Uma outra coisa que a gente deve avaliar também são os estilos de aprendizagem, que muita gente confunde via preferencial com estilo de aprendizagem. Estilo de aprendizagem é outra coisa, é pragmático, reflexivo, teórico, né? São outras coisas. Então, a gente tem questionários para poder, esse questionário a gente faz no computador, sai o resultado na hora, o sujeito fica muito feliz, porque ele consegue identificar qual é o seu estilo de aprendizagem preferencial, porque é sempre o preferencial, você não tem um único, né? Mas isso ajuda. Ajuda, por exemplo, porque se você está se candidatando, por exemplo, a um cargo, a um trabalho, e é um trabalho muito prático, e seu estilo de aprendizagem não é prático, isso pode ser que não dê certo. Então, é preciso que você tenha essa noção, pelo menos, né? Outra coisa interessante também é você avaliar o perfil comportamental do sujeito, que já é uma outra teoria. Vejam como que o psicopedagogo, para trabalhar com adulto e idoso, precisa de ter conhecimento dessas áreas. O perfil comportamental já é uma outra teoria, né? Nós trabalhamos também com as provas projetivas, principalmente o par educativo. O par educativo a gente faz. Eu já apliquei par educativo em seleção de pessoal, por exemplo, porque como é que você vai ver o vínculo com a aprendizagem? A relação com o conhecimento? É o mesmo teste. O mesmo teste que você aplica com a criança, você vai aplicar com o adulto ou com o idoso da mesma maneira, né? E a gente precisa também investigar, porque às vezes a gente percebe a questão da agitação motora, da falta de atenção, concentração, porque transtorno de déficit de atenção também está presente no adulto, não só na criança, né? Então, você tem, pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, um instrumento muito interessante, que é aquele questionário ASRS 18, né? Que foi elaborado por eles de acordo com o DSM-5, que não é diagnóstico, mas pelo menos é um indicativo para o psicopedagogo poder encaminhar, né, para um médico fazer o diagnóstico. Existe também um teste, esse é muito interessante, simplíssimo, você aplica em 5 minutos, 10 minutos, não passa disso, que é o MEEM, Mini Exame do Estado Mental. Outro dia passou também um filme, mas agora eu não me recordo do filme. Era um filme argentino. É o pai de um, talvez você se lembre, o pai da personagem, quer dizer, o personagem principal estava em processo de Alzheimer, estava em processo de demência. E aí ele vai ao hospital várias vezes e a enfermeira aplica nele o MEM, Mini Exame do Estado Mental. Pergunta em que ano estamos, qual é o dia, qual a estação do ano. No meu livro também tem, porque aí você vê como é que a pessoa está em relação a esses dados básicos, ou se ela já está perdendo esse contato com a realidade. Isso são instrumentos... Lembrei um filme. O primeiro Planeta dos Macacos, dessa última versão, ele tem esse ponto.
Ele tem esse elemento o tempo todo. Não, é um filme argentino, que é um filme argentino. E o ator principal, ele vai entrando em demência. E aí a filha o leva ao hospital. Já estão dizendo aqui pra gente. Já estão dizendo aqui pra gente, Júlia. Viver duas vezes. Amar uma vez, viver duas. Isso, gostei, gente. Obrigada. Então, se vocês quiserem. Júlia, nós temos que fazer uma live só de filme, nós duas depois, viu? Filme. Vai ficar combinado, vai ficar combinado essa. Sério, Mas esse filme, Viver Duas Vezes, por exemplo, você lê aqui no meu livro sobre o teste, tem a descrição, direitinho. No filme, você vê ele sendo aplicado. É muito interessante, porque ele é aplicado várias vezes no filme, e aí você consegue ver como que a doença progride. Sabe? Sim, Viver duas vezes. Obrigada para quem lembrou-se, para quem se lembrou do nome, viu, gente? Luciane está dizendo aqui, a Luciane Bocônia, né, até do Rio Grande do Sul, ela está sempre com a gente, Júlia, nas lives. Ela disse que está disponível no Netflix já. No Netflix, eu vi no Netflix, isso. Exatamente. Sim. Bom, agora, vamos dizer que você fez a avaliação e você chegou à conclusão de que pode ajudar essa pessoa, né? Porque esse é o nosso papel, é cuidar do outro, como terapeutas da aprendizagem que somos. Então, a gente tem que começar a intervir. A intervenção psicopedagógica, ela é sempre situada nesse espaço entre objetividade e subjetividade, né? Você procura articular esses dois campos, objetividade e subjetividade. Bom, a gente tem alguns recursos. Por exemplo, eu trabalho com o PEI há muitos anos. O PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, criado pelo professor Kelvin Foster. Algumas pessoas acham, dizem assim, não, esse é um programa cognitivo. Lê do engano. Ó quem está aqui. Ó quem está aqui, do ladinho. Eu não estou lendo. Está conseguindo olhar? Aqui, ó. Porque está dando contrário. Não, é porque a leitura inverte. Tá ao contrário. Além da inteligência do Foster, tá aqui na mesinha de cabeceira. Que maravilha! É isso aí. O que acontece? Muita gente pensa assim, não, o PEI é um programa cognitivo. Como eu estava dizendo, lê do engano. Porque quem aprende, quem é mediador do PEI, aprende a usar a experiência de aprendizagem mediada. E não é só aplicar as páginas. Porque quando você aplica a página, você tira o princípio, você chega na transcendência, você chega no aspecto objetivo. E as mudanças acontecem não é pela página em si, mas é pelo processo de mediação que você desenvolveu com o sujeito. Então, eu acho que o PEI é um instrumento de intervenção com adulto e idoso riquíssimo. Riquíssimo. Né? Nós temos também as técnicas literárias. As técnicas literárias, no meu livro eu até falo de uma grande amiga minha, da Helena Giordano, não sei se ela está aqui, ela teve uma abordagem, eu trago até alguma coisa disso que ela escreveu, sobre essas poesias orientais, os limeriques, os haikais, né? E como que eles são fáceis de criar e como que a gente pode usar isso na intervenção psicopedagógica. De qualquer maneira, toda técnica literária, por exemplo, você trabalhar com os provérbios, os idosos adoram os provérbios, porque trazem a memória afetiva disso. Ditados populares, né? Músicas. Os idosos gostam muito, eles se lembram das músicas, das marchinhas de carnaval, por exemplo, ou quem é do Nordeste, das marchas de rancho, né? Daquele cordão aqui é vermelho. O boi. Júlia, aqui é o boi. Bumba meu boi. Maranhão, Bumba meu boi. No Nordeste tem o cordão encarnado, o cordão azul, né? Essa coisa toda. Bom, e aí nós temos também as poesias em geral. Como, por exemplo, se você pega as poesias de Manuel de Barros, são poesias lindíssimas, né? E essas poesias, elas são de uma singeleza e, ao mesmo tempo, elas permitem que você transcenda a partir daquilo que está escrito, né? Existe um material também que eu gosto de usar,
e que vocês podem pesquisar na internet, que é da Gabriele Ribas, chamado Caderno do Eu. Não sei se vocês conhecem. Cadernos do Eu. É muito interessante. Vocês podem encontrar... eu vou botar... Acho que eu posso escrever isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever. O site é esse aqui, ó. Estou procurando até Cadernos aqui. da Gabi. Cadernos da Gabi? Achei, bem legal, bem legal. .com.br. Muito legal, muito legal. Olhei aqui. Gente, bom. é só cadernosdagabi.com.br. A gente pode até... Ó, apareceu aí sua mensagem. Pronto, ótimo. Não sei se falta tempo. Ótimo. Esse material é super rico. Não é um material psicopedagógico, mas é um material que você pode utilizar em psicopedagogia tranquilamente. E depois que você compra o material dela, você está sempre recebendo, ela te atualiza. É uma pessoa que você percebe, assim, como é que eu vou dizer, que ela tem seriedade naquilo que ela faz. Por isso que eu digo, tá? Uma outra técnica de intervenção que eu gosto de usar com adultos e idosos é a escrita de memoriais. Escrever as suas memórias, né? Porque a gente sabe que a escrita, ela tem um papel significativo na psicopedagogia pela questão do trabalho de autoria. A Alicia dizia que o objetivo da intervenção psicopedagógica é autoria de pensamento. Então, desenvolver Júlia, autoria... Pois não. Júlia, eu gosto de um termo da Magda Soares, que é metamemórias, para a gente pensar sobre esse aspecto. Interessante, né? Isso mesmo. Sem dúvida. Então, escrever memoriais, né? Ou então, a reescrita. Parece até mentira, gente, mas é uma coisa muito interessante, que muitos adultos e muitos idosos têm aqueles cadernos de... Como é que chamava? Agora me fugiu o tempo. Não eram cadernos de recordações, diários. Sim. Diários de adolescentes, sabe? Então, quando você consegue formar um bom vínculo, eles trazem isso e aí a gente faz uma reescrita. Reescrever aqueles diários. É um trabalho muito rico, muito interessante, né? Com as fotografias, a gente faz linha da vida, linha do tempo, né? O que mudou, né? Porque hoje em dia você percebe que existe uma dificuldade, muitas vezes, não só do sexo feminino, no masculino também, mas uma dificuldade muito grande nas pessoas de aceitar o envelhecimento. Vai botox daqui, botox dali, faz plástica daqui, faz plástica de lá. Né? E quando você pega as fotos e mostra e faz uma linha da vida, isso fica claro. É verdade, é verdade. Não, para fugir. Aí você pode trabalhar isso. Qual é a dificuldade que eu tenho com isso, né? A questão da minha subjetividade em relação ao meu envelhecimento, porque isso faz parte, né? Bom, a gente tem também uma técnica assim, por exemplo, eu vou desenhar ou eu vou escrever. Como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Ou como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Se eu estiver atendendo um idoso com 80, eu não vou pedir daqui a 15 anos, eu vou pedir daqui a 5. Mas se eu estiver atendendo um homem com 50, posso dizer, como é que você se vê daqui a 10 anos? Sim, essas coisas são interessantes, porque é aquela história da visão de futuro. Trabalho a visão de futuro, que você nunca pode perder. Você nunca pode perder uma visão de futuro, porque senão você morre. Tá certo? O que mantém a vida é a visão de futuro, gente. Tá? Bom, outra coisa também são as narrativas visuais, tipo assim, charges, cartoons, quadrinhos, histórias em quadrinhos. E é interessante, quando você está com idoso, você buscar alguns quadrinhos assim do passado que eles curtiram. E é fácil, porque hoje, quando você entra na internet, você encontra. Tem tudo. Eu fã do Enfio. Eu adorava. E aí você entra lá na internet, você pega os quadrinhos do Enfio. E daí você vai poder... Qual é a lógica hoje daqueles quadrinhos do Enfio? Você atualiza a lógica. Vocês estão entendendo como que eu trabalho com o idoso? Não é a mesma coisa de pegar o trabalho com a criança e reproduzir. É uma lógica diferente. Tá? E a gente tem também hoje as narrativas digitais.
Narrativa digital não é narrativa visual. Né? Narrativa digital vamos fazer um vídeo, vamos buscar vídeos no YouTube, vamos criar vídeos, tem editores de vídeos como, por exemplo, Pautal, cria-se vídeos muito interessantes, gratuito. Então, a gente vai trabalhar e vamos fazer o vídeo, né? Leitura de imagens também é uma coisa muito interessante. Propagandas, qual é a propaganda lógica embutida nela. Então, eu pegar uma propaganda que está lá no jornal ou uma propaganda que passa na televisão, e aí eu vou analisar qual é a lógica, qual é a leitura daquilo do sentido. Eu vou buscar o sentido, né? Aí eu estou desenvolvendo a lógica. E, por fim, eu tenho os jogos, porque os jogos fazem parte da natureza do nosso trabalho, porque o ser humano brinca a vida inteira, né? Mas a gente também tem que ter cuidado com a escolha dos jogos. Você não vai usar jogo de criança, né? Não pode, você tem que usar, você tem que buscar jogos que desenvolvam funções cognitivas, funções executivas, atenção, memória, né? Porque as funções executivas, principalmente as 3 básicas, a memória de trabalho, planejamento e controle inibitório, a gente sabe que com a idade elas vão decaindo, elas vão decrescendo, né, gente? Então, é importante que a gente vá fazendo uma estimulação constante disso, para que não se percam, para que não haja um decréscimo das funções executivas. E aí o desempenho do sujeito em relação às suas atividades diárias vai cair, né? Era isso para compartilhar com vocês. Nós começamos atrasados, eu não tenho ideia de que horas são. Então, tá dando 18 horas. Quase 18 horas. Então nós estamos no tempo. Estamos no tempo. Ainda não apareceu aqui. Lívia está controlando nosso tempo, que ela é daqui da coordenação, ela está controlando o tempo. Daqui a pouco ela avisa aqui qualquer coisa. E então, se vocês quiserem alguma pergunta, eu estou à disposição. Júlia, aquele material da Papaterra, Manual Papaterra. O material da Papaterra é muito bom. Eu também uso. Pode usar o material da Papaterra. Agora, você tem que selecionar, porque alguns são muito infantis, né? Então, você tem que... quando eu dou o curso de trabalho com adultos e idosos, no curso a gente traz bastante materiais. Por exemplo, aliás, eu me esqueci de falar nos instrumentos. Eu uso também nos instrumentos de diagnóstico, além daqueles que eu falei, eu uso também o teste Token. Não sei se vocês conhecem Token Teste. Sim. É um teste de atenção concentrada muito bom. No meu livro, eu pego ele e digo como é que você aplica, como é que você analisa. É um teste também muito interessante. Júlia, e também Hanoi e Londres, né? Torre de Hanoi e Torre de Londres também a gente pode utilizar, que também são muito bacanas. Pode usar, né? Sem dúvida. Torre de Hanoi, quanto mais círculos tiver, mais complexo fica, né? Então, você pode começar com 5 círculos e ir aumentando. Você deve procurar jogos. Aqui no meu livro eu sugiro alguns, quer ver? Deixa eu dizer para vocês. Por exemplo, são livros, esses jogos... São jogos que você encontra para comprar, jogos industrializados. Por exemplo, Quadro a Quadro. É um jogo que é muito interessante, no tabuleiro, né? Raciocínio e agilidade. Perfil, sabe? Que você tem vários jogos tipo esse perfil, né? Que você dá dicas, você tem que descobrir quem é, né? O personagem, o ano, o lugar. Você tem palavras cruzadas. Palavras Cruzadas é um jogo muito atual, né? Atual. Imagem e Ação também é um jogo muito interessante, né? Tem um jogo que eu gosto muito, eu gosto de baralho, para a gente trabalhar. Bom demais. Tem um baralho, o jogo Bom demais. do eu. Não sei se vocês conhecem esse baralho, o jogo do eu. É também muito interessante, sabe? Eu sugiro ele aqui. Uno é um baralho que todo mundo conhece, o adulto gosta de jogar Uno, né? Né? Jenga também, né? Jenga.
basquete, né? Tem um jogo também, eu gosto, o Tateti, jogo da velha em 3 dimensões, não sei se vocês Sim, conhecem, sim. é também. Quer dizer, na hora que eu vou selecionar um jogo para o adulto, eu tenho, como assim, como a criança tem que saber qual é o objetivo, o que é que eu pretendo alcançar, né? E jamais um Exato, jogo que infantilize. Não pode ser um exato. jogo que infantilize, né? Eu posso usar Double, por exemplo, aquele jogo Double é um jogo muito interessante, mas com adulto tem que ter Sim, de 6 a 7 elementos em cada carta, senão fica muito fácil. sim. Vocês estão Eles, entendendo? a Galápagos até lançou um outro, Júlia, que é sobre a questão do tempo, que eu achei bem interessante também. Então ele faz um marcador de Qual tempo, é? aí a história do Brasil, vou já ver se eu encontro aqui pela internet, que eu tô com o computador ligado. E aí é bem interessante, porque ele faz esse marcador, e aí você pode dar essa orientação para a gente trabalhar a história, para trabalhar também essa contagem. Vou ver se eu consigo encontrar por aqui. Eu gosto também do Dict. Ele tem algumas versões mais adultas que dá para a gente utilizar também. Eu acho que é Sim, bem bacana sim. para É poder, isso para poder mesmo. usar nessa ação, né? E É. os jogos clássicos são maravilhosos, né? Eu sou apaixonada por Ludo, adoro Ludo, Sim, gosto tudo, demais, dama, porque ele é básico, xadrez, dama, xadrez, tudo, tudo tudo, isso. tudo. Eu acho que é bem interessante. E essa recombinação da gente pensar as ações desse uso desse game, desse board game, para a gente poder também utilizar virtualmente. Gostei da tua sugestão também, para a gente poder utilizar também essas ações todas também no meio tecnológico, né, Júlia? Sem dúvida, você não pode prescindir hoje do computador no seu consultório. Ele é, assim, um instrumento de trabalho, como livro, como jogo, como um lápis de cor para colorir uma mandala, porque, por exemplo, a mandala, a massa de modelar, a argila, são materiais muito ricos também no trabalho interventivo com o adulto. As O adulto. fotografias, a gente, com o celular, você tira a fotografia. Então, o que ele Sim, fotografa? E ele pode trazer sim. essas fotografias no celular, né? E então, são recursos que a gente não pode prescindir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Júlia, achei aqui o nome do jogo. É Timeline, gente. Que escreve Na Timeline. timeline, Timeline. É eu não muito bom, é conheço, da Galápagos. Vou te mandar vou a imagem pesquisar. depois, Júlia. Bom demais. E assim, ele tem vários marcadores de tempo, tanto em relação à história do Brasil, como também à história do mundo. Eu tenho gostado muito desse material para trabalhar ali com os meninos Escreve e aí que é algo que a gente pra pode gente. utilizar. Vou escrever aqui, é da Olha, tem uma Time. pessoa aqui perguntando onde encontra o livro, na editora A, UAC. Você isso. dá o A gente vai endereço já. aí, E a gente tem que até, uaceditora.com.br. falando E em tem editora, a gente tem que um contar a novidade, né? desconto. Pode contar, Júlia, pode contar a novidade aí que Não, do presente que eles nos deram. as pessoas estão perguntando o nome do livro. O nome do livro, não, deixa eu ver se, mas eu acho que se eu mostro assim, fica virado ao contrário, não fica, não? Fica, não adianta. Mas tá, É aí tem a imagem dele no nosso psicopedagogia, Instagram. Aham. psicopedagogia para adultos e idosos, diagnóstico e intervenção. A editora é Isso. a editora PAC do Rio de Janeiro, tá? Então, quem E quiser aí, adquire pelo site. É só isso. digitar o aceditora.com.br. Não é editora na frente, não, é o Isso. contrário. É o E até quem. aceditora.com.br. Pode falar. Júlia, e aproveitar, né, que a UAC ela está também conosco aqui, gente, por isso que nós vamos estar sorteando o livro da Júlia. Júlia tem tanta mensagem, tanta gente, tanta gente, tanta gente querendo aí o livro, coisa boa, maravilhoso isso. E eu tenho que contar uma novidade para vocês, só quem esperou até agora, né? Que eles nos presentearam, gente, com um cupom para as pessoas que estão assistindo a nossa live. É um cupom de desconto de 30%, tá bom? Vou colocar o código agora para vocês. É o Igor WAC 30. Vou colocar para vocês. E com esse cupom, vocês têm o desconto. Ó, Igor, tudo em minúsculo, tá? Vou passar aqui para vocês. Igor WAC 30. Então, é só para o pessoal que está aqui com a gente. Então, esse é o cupom de desconto. Vou colocar novamente. I minúsculo, tudo minúsculo. Igor, opa, Igor aqui 30. Bom demais, né?
Eu disse para Igor que até eu vou aproveitar esse desconto aí, que eu sou louca pelos livros da UAG, com certeza. Gente, esse é um desconto só para o pessoal que está assistindo a nossa live, tá bom? Vocês podem testar lá, tá lá com 30% para comprar qualquer livro da UAC. Então, se você não tem o livro da Júlia, também já corre lá e tem outros livros maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Deixa eu só ver. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa, eu quero mandar um beijo no coração de Marisa Martinez e Marina Soares, que estão aqui, minhas amigas, viu? Maravilha. Amigas do coração, que se foram minhas alunas e se tornaram amigas. Marisa Martinez e Marina Soares. Adorei ver vocês aqui. Júlia, o pessoal está perguntando de curso. A questão de curso é a seguinte, gente, olha, eu vou para onde me chamam. Vem para o Maranhão. Se a pessoa... Vem para o Maranhão. Eu já estive aí no Maranhão. A pessoa organiza, arruma um lugar, faz as inscrições. Eu vou. Isso aí é uma coisa que, para mim, não é complicado, entendeu? Agora, a gente tem que ter um suporte na cidade, porque não dá para você ir para uma cidade, para um Distrito Federal, né, Brasília. Eu não tenho acesso para poder escolher lugar, definir como é que vai ser. Se tem uma pessoa da cidade que queira organizar, basta entrar em contato comigo, né, que aí não é difícil, vou botar aqui. Bom, todo mundo, você falou, né, eu sou presidente da Fundação Aprender, então é só entrar no site da Fundação Aprender, tem lá contato, manda pelo site da Fundação que a gente organiza. E eu terei muito prazer e fico muito honrada com os convites que porventura apareçam. Mima querida, Shirley também está aí? Olha só, eu não tinha visto a Shirley ainda. Marina falando comigo, a minha amiga. Era um grupo, acho que há uns, não sei quantos anos, mais de 10, uns 15 anos atrás, eu fui pioneira na educação à distância. Os primeiros cursos de psicopedagogia à distância chamava-se Eduque EAD. E elas foram minhas alunas e ficamos amigas. Ai, e foi uma coisa muito boa. Que maravilha. Shirley Martins Carvalho, que eu tenho uma facilidade de memorizar os nomes. Eu também. Marisa Martinez, Marina Soares, as três estão aqui, ó. Júlia, eu entro na sala e eu gravo o nome de todo mundo. Eu sei o nome de alunos que foram meus alunos há 15 anos, há 10 anos. Eu gravo, eu não tenho como. Eu lembro de onde a pessoa foi meu aluno. Que coisa boa. Júlia, então vamos pensar Denise também está aí, ó. O quarteto está junto. O quarteto fantástico. Coisa boa. Fantástico do Eduque EAD. É isso aí. Que maravilha. Júlia, então, Lívia já está me avisando aqui do nosso tempo, para a gente começar a encerrar. E aí vamos pensar assim, gente, nessa proposta de trazer, Júlia, quem sabe presencial e online, né? Nessas duas possibilidades. Vamos pensar nessas possibilidades, vamos conversar para a gente pensar assim, porque é algo que é fantástico. Vocês viram aí por que eu sou encantada, eu tenho dito para os meus alunos. Vocês estão vendo por que eu sou encantada com essas queridíssimas, né? Então, assim, Zacarias está por aí, Evelyn também por aí, que já são associados Maranhão. Então, eu sempre falo, vocês entendem por que eu falo tanto, por que eu amo tanto a psicopedagogia e por que a gente precisa buscar e se aprofundar e ter o conhecimento. O psicopedagogo precisa saber sobre as subjetividades, sobre as objetividades também, e precisa de todos esses apontamentos. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado sim. A gente está começando a preparar, Júlia, uma plataforma lá pelo YouTube para disponibilizar nossas lives, mas a gente está aprendendo também. Então, eu, Lívia, Lisilene, Renata, Eusilene, a gente está aprendendo para poder também utilizar e compartilhar com vocês. E aí eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela começar a encerrar, e aí depois a gente volta para mim, tá bom? Olha, eu só tenho a agradecer, né, a vocês, que vocês tiveram a paciência de me ouvir. Meu sogro dizia que eu falo muito pro meu tamanho, então vocês tiveram a paciência de me ouvir esse tempo todo, né? Eu espero ter contribuído de alguma maneira para essa experiência, né? Ou para essa abertura de possibilidades de alguma pessoa que não tinha pensado ainda em atuar com adultos e idosos. No meu caso, gente, eu sou muito franca em dizer, eu tive que buscar alternativa porque eu não dou conta mais de trabalhar com criança, não. Como é que eu vou abaixar? Se eu abaixo, não levanto. Aqui em Varginha tem uma empresa de trator chamada Costa. Costa Trator. Então, aqui em casa é assim, eu sento, não consigo levantar, o pessoal diz assim, chama o Costa, porque tem que ter um trator para me levantar. Então,
conforme você tem que se adaptando. A saúde mental reside nisso, é você entender que a vida muda e você precisa mudar também. Se você é psicopedagogo, você trabalha com mudança. Se você não traz mudança na sua vida, como é que você pode sugerir mudança para o outro? Então, começar a trabalhar com adulto e idoso, para mim foi algo, digamos assim, fundamental, porque senão eu parava de trabalhar. Porque como é que eu ia ficar sentando no chão com criança, levantando a... Eu não tenho mais idade para isso, vocês estão entendendo? A criança exige um esforço físico, né? Às vezes, e foi daí que eu comecei a pensar, pesquisar, estudar e descobri um campo grande de trabalho. E é muito, como é que eu vou dizer assim, muito bom você trabalhar com adulto, você vê como que as pessoas, elas vêm e elas estão muito abertas para receber, porque quem traz a criança no consultório, quem vem para o consultório não é a criança. Verdade. A criança vem porque a família traz. Né? A Clemência Baraldi, ela diz assim, que a coisa que mais importante que a gente tem que fazer é transformar aquela coisa que a criança diz assim, quando ela chega no consultório, a criança diz assim, não sei por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Não sei por que eu estou aqui. A Clemência Baraldi diz, porque não é ela que está lá, foi a mãe ou o pai que levou. Né? Clemência Baraldi diz que a gente tem que transformar isso em eu não sei, por isso eu estou aqui. É diferente. Só que até isso acontecer, gente, leva tempo. Agora, o adulto não. O adulto já vem pela própria perna, o adulto já vem com uma motivação intrínseca, né? Ele quer aprender. Então, eu espero ter, de alguma maneira, contribuído para que vocês pensem nisso, para que vocês possam pensar em atender esse público, que é um público cada vez maior. E é um público que carece de nossa atenção. Tá certo? Exato. Aí tem a pessoa perguntando se eu trabalho com grupos de idosos. Eu, hoje em dia, particularmente, não. Já trabalhei com grupos. Hoje eu não estou trabalhando com grupos. Mas o trabalho com grupos é perfeitamente factível. Perfeitamente. Sim, tá? Grupos operativos, né? Trabalhando com grupos operativos. Grupo operativo, Pichon Riviere aí. E aí eu quero começar a agradecer a Júlia, nossa queridíssima convidada nessa tarde maravilhosa, dia 28. Eu estou comemorando hoje 40 dias em casa, Júlia. Aqui. Mole. 40 dias em casa. Tô brincando, mas olha só, eu quero agradecer porque você fez a nossa tarde assim mais agradável, mais feliz. Muitíssimo obrigada em nome de todo o Núcleo Maranhão, toda a Associação Brasileira de Psicopedagogia Núcleo Maranhão. Quero agradecer também ao Núcleo Sul Mineiro, que, né, a Cláudia aí recebeu o nosso convite. Muitíssimo obrigada. E aí a gente fica muito feliz. Queremos, com certeza, compartilhar vários outros momentos com você. Vários. Quem sabe os nossos cursos, outras atividades, outros momentos aqui. Nossa live de filme também, né, Júlia? Tem que fazer nossa live. Só que essa, gente, vai ser no Instagram pessoal, não é aqui, não. A gente fala lá no nosso pessoal. Mas vamos pensar nisso sim, porque são propostas... Vamos ver, os filmes que são utilizados hoje no contexto educativo, no contexto psicopedagógico, a gente pode pensar alguma coisa assim, vamos pensar. E aí eu quero agradecer também, Júlia, a presença de cada associado que está aqui conosco. Nossa live foi agraciada com o pessoal do Brasil todo. Então, eu vi ali a Silbele, no comecinho, a Carmen Silbele, que é a nossa diretora lá do Pará, da BPP Pará, Seção Pará, que está conosco, ela e Nazaré sempre nos dando as orientações, então foram as nossas preditoras aí, as nossas encorajadoras também, viu, Júlia? Porque elas disseram, Lisilene, Priscila, vocês vão conseguir coloca o grupo de estudo, e aí a gente foi buscando e desenvolveu aí as ações para a gente poder fazer esse atendimento diretamente no núcleo. Quero agradecer a presença também do pessoal da BPP São Paulo, eu também vi a Leste aqui, ela passou ainda agorinha aí o nomezinho dela. Quero agradecer muito a presença da Roberta Leste. Daqui a pouco a gente tem uma atividade às 19 horas para associados, lá na página da BPP São Paulo, que vai estar acontecendo. Então, vai ser um trabalho muito bacana. Quero agradecer a presença, tem Distrito Federal, Varginha. Eu vi o pessoal também aí do Ceará. A Ana estava conosco aí sempre comentando que ela é conselheira lá no Ceará, o pessoal do Pernambuco também vi, a Edna de Goiânia, Distrito Federal.
Então, gente, muito, muito obrigada. Quero agradecer também, ó, a Ana falou com a gente aí. Muito obrigada, Ana, por estar aqui conosco. E aí, cada um de vocês que está aqui, que nos assistiu até agora, passou essa 1 hora conosco, foi um prazer. Alguém disse lá